Tranquilo, Tá bem. professor, pode continuar. A minha preocupação com essa frágil regulamentação, eu sempre uso como exemplo as profissões regulamentadas. Na comunicação, relações públicas é uma delas, né? Então, existe um conselho de relações públicas que, se algum profissional estiver exercendo de forma contrária, né, aos códigos de ética da relações públicas, ele pode responder por isso, né? Porque existe esse órgão, né? A gente conhece mais os conselhos de medicina, a própria OAB. Então, se um médico comete né, vai contra a conduta ética médica, ele vai responder por isso no conselho. Então, assim, no jornalismo a gente não tem esse ente, né? A gente não tem nenhuma autoridade. Em vários momentos isso foi discutido, aí sempre entra, mas a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim, claro que é uma preocupação, é um princípio constitucional da liberdade, mas tem consequências, né, desses desvios éticos e que, no fim das contas, podem colocar em risco a credibilidade de toda uma categoria, porque a gente não tem essa segurança. Então, tu me fez uma pergunta sobre a formação do jornalista, mas se a gente for olhar o mercado da comunicação mesmo, muitos dos que estão atuando ou se dizendo jornalistas, porque agora com esses veículos, né, que a gente, né, foge do controle, assim, quem são os comunicadores, tanto pela facilidade de se criar um site, por exemplo, né, quanto pela liberdade das redes sociais, provavelmente muitas das informações que a gente recebe não são produzidas por jornalistas que passaram por esse processo, né? E dentro dessa ideia da cultura do jornalismo, tu mencionou um pouco da regulamentação também. Muitas pessoas eu vejo terem a curiosidade, ou se falar, enfim, ter a noção de que o jornalismo precisa ser imparcial. Essa noção de imparcialidade, ela de fato existe, ela de fato é abordada dentro do meio acadêmico. Tu acredita que isso passa pela fiscalização e pela regulamentação de fato, ou existe algo mais conceitual que vai além para se tratar de imparcialidade ou da noção de que imparcialidade é de fato possível? Imparcialidade e objetividade são termos comumente associados ao jornalismo e que são muito problemáticos, né? Mas e é por isso que a gente tem feito, né? Eu digo a gente porque, assim, eu sigo essa linha, mas outros pesquisadores seguem essa linha, né, da transparência do método jornalístico, que é o que a gente está falando desde o início, é eu dizer para o leitor que eu sei o que eu sei, porque eu consultei essa, aquela e a outra fonte. Então, assim, a gente ser transparente no método. Por que isso? Isso é inspirado no método científico. Então, o pesquisador que está no laboratório conduzindo um estudo, ele também é um ser humano, ele também tem as crenças dele, as convicções dele, e é impossível ele separar isso na hora que ele entra no laboratório. É a mesma coisa o jornalista. Então, né, a gente pode ter vieses em todas as áreas, né? Mesmo num estudo médico, mesmo num estudo de um novo remédio e assim por diante, né? A gente pode ter vieses subjetivos implicados em resultados científicos. Então, o que garante, né, o que dá segurança para o método científico? Porque o cientista explica qual foi o procedimento que ele usou, ele explica o método. Ele diz, eu fiz o teste desse jeito, eu conduzi tal grupo né, geralmente na medicina, aí vocês estão mais próximos da saúde, tem o grupo controle, tem o grupo lá que eu estou testando. Então, assim, tudo isso está documentado, tem um método documentado. E aí depois ele diz, bom, aí eu cheguei a essas conclusões. Porque isso é transparência do método. Um outro cientista vai pegar esse estudo, vai revisar todo esse processo, e se ele não chegar à mesma conclusão, então vai ter um debate, né? Porque tem que levar justamente o método, ele tem que garantir que todos que seguirem aquele procedimento cheguem a uma mesma conclusão. Então, nesse momento, assim, do jornalismo, né, inclusive, está se apropriando, acho que mais, né, desse papel de verificação. A gente tem falado muito da transparência dessa verificação, né, e aí vai entrar né, na tangente, assim, essa discussão da objetividade e imparcialidade. Não é que o jornalista é imparcial ou objetivo, mas o método jornalístico deve ser objetivo. Então, eu tenho que te apresentar, eu tenho que ser transparente para te dizer, olha, eu cheguei a essa conclusão por isso, aqui estão as minhas fontes. Então, se tu quiser discordar de mim, tu vai ter que fazer o mesmo processo que eu para fundamentar o contrário.
mas vai ser meio difícil tu sustentar aquela dicotomia clássica, tá manipulando a informação. Não, tá aqui as minhas informações, e aí pode ser que a gente consiga conversar melhor em cima dessa transparência, assim, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que a ideia de imparcialidade. Perfeito, professora. Em um momento, tu comentou um pouco sobre a deontologia, enfim, até tu fez agora um pouco da comparação com a área da saúde, a área biomédica, por exemplo. E na área da deontologia para a saúde, a gente fala muito de humanizar a técnica, ou seja, alguns critérios, algumas coisas que a gente utiliza na saúde, a gente faz de forma mais transparente possível, assim como o jornalismo tenta, a fim de prezar pelo cuidado das pessoas, que é o principal objetivo do profissional de saúde. E muitas vezes a gente vê na pandemia pessoas falarem que acham matérias muito pesadas, acham a frequência de matérias que são veiculadas muito pesadas para se lidar com o dia a dia. Pensando nessa ideia de humanização da técnica, da quantidade de informações que o jornalismo expõe, qual é o papel do jornalista de fato? E é possível, no dia a dia, e a gente vê algumas pessoas reclamarem, não veicular tantas informações ruins, entre aspas, só veicular informações boas. Como se lida com isso no dia a dia do jornalismo? O jornalismo ficou com essa fama, né, de só noticiar tragédia, de só dar notícia ruim. É porque aí tem as deontologias, né? Claro que, no fim das contas, não é que seja o objetivo, né, do jornalismo dar notícias ruins, mas como está na deontologia do jornalismo, né, está nos princípios, assim, da profissão, expor os assuntos de interesse público e principalmente os problemas, né, de gestão e tal que impactam no dia a dia dos cidadãos. Então é meio que um fiscal do poder, né? Inclusive já não se fala mais isso, né? Mas existia aquela noção do quarto poder, né? Porque da imprensa como quarto poder, porque se exerce, né? Se busca exercer esse papel de fiscal do poder. Então de olhar o que o cidadão comum geralmente não está olhando, porque ele está preocupado com as suas outras obrigações do dia a dia, então o jornalista vai lá, né, o jornalismo tem na sua prática, né, vai lá cavocar e vai descobrir coisas que vão ser pesadas, ruins, enfim, né, que tem essa pecha que ficou para o jornalista. Eu não sei, né, existem algumas coisas sendo discutidas, inclusive tem um conceito novo aí que está se falando, que é do jornalismo de soluções, de não só mostrar o ruim, mas também mostrar a solução, né? De tentar fazer a pauta mais positiva. Mas, assim, é muito difícil a gente pensar num jornalismo de boas notícias, porque é papel, né, fiscalizar, é papel mostrar e trazer a público o que não querem que seja público, né? Porque, obviamente, quem está fazendo algo que ou é contra a lei, ou que, né, não é muito simpático e tal, não quer expor. Então, o jornalismo, ele está, né, intrínseco no seu papel social, essa revelação, né, das irregularidades, etc. E aí isso acaba pesando, de fato. Mas tem um outro fator, né, que é essa avalanche de informação e de desinformação hoje em dia, ela não é exclusividade do jornalismo, né, isso que a gente falou, né, a gente está exposto 24 horas a 1.001 plataformas de comunicação, né, de redes sociais, com conteúdos de várias fontes, e aí, ao também ser esse fiscal também da verificação, né, de ir lá e dizer, olha, isso aqui não se confirma, acaba também, né, fazendo esse processo se fortalecer, assim, porque fica, de alguma forma, são dois movimentos, assim, de alguma forma, expõe ainda mais, né, uma situação de desinformação, mas ao mesmo tempo ninguém gosta de ser corrigido. Então, principalmente se eu concordo com aquilo e eu gostaria muito que fosse verdade, e esse é um dos elementos para as pessoas compartilharem desinformação, né? Elas gostariam muito que aquilo fosse verdade, aquilo reafirma crenças, aquilo reafirma convicções, né? O viés de confirmação, ele é muito forte. Então, principalmente se eu acredito naquilo por vários motivos, e alguém chega e me diz que isso não é verdade, isso me causa um mal-estar, né? Então tem também esse fator, assim, ninguém quer que o cara fique ali te corrigindo, ninguém gosta de ser corrigido.
Então, mas eu acho que não tem muita solução para isso. A gente, né, tem discutido várias coisas assim, né, no âmbito acadêmico, assim, a comunicação não violenta, esse jornalismo de soluções, enfim, como apropriar isso no jornalismo e fazer um jornalismo, digamos assim, mais empático, para não, né, enfim, desconstruir um pouco essa imagem. Professora, uma outra questão em que a gente observa muito curiosidade das pessoas, e tu mencionou um pouco da questão da exposição, e a gente vê muitos jornalistas também, claro, defenderem seus pontos de vista quando debatem sobre o tema, é a questão do sigilo de fonte, por exemplo. Muitas pessoas têm essa curiosidade em relação a fontes, o que é possível ou não fazer quando se fala um pouco de jornalismo investigativo. Tu mencionou a exposição e essa questão do sigilo da fonte. Tu poderia comentar um pouco brevemente para a gente o que de fato é possível fazer, se existe uma regra, se existe um princípio dentro do código de ética da profissão que de fato proteja o jornalista disso e que realmente faça com que não seja possível de forma alguma expor uma fonte ou determinar uma fonte? Existe alguma situação específica? Eu pergunto porque muita gente também se pergunta sobre matérias que acabam falando de alguma questão de suicídio, quando as pessoas tentam conversar sobre o tema, e muitas vezes o jornalismo acaba não expondo o que se passa ou não comenta sobre dados específicos das pessoas, e muitos se perguntam por que não se pode falar sobre isso. Então, essa é a maior dúvida que as pessoas acabam tendo sobre fontes ou sobre dados pessoais. Existe algo dentro do código de ética da profissão que não permite falar de fontes em questões específicas? São coisas diferentes, né? Essa questão do sigilo da fonte é uma prerrogativa constitucional ao jornalista, né? De que eu não sou obrigada, porque daqui a pouco a minha fonte pode ser perseguida, pode ser presa, pode, enfim, né? Então eu não sou obrigada a entregar isso para ninguém, nem para o poder público. Porque existe essa prerrogativa, né, do sigilo da fonte. Então, assim, isso só vai acontecer, o uso dessa prerrogativa, e principalmente no ambiente contemporâneo, assim, se realmente a gente estiver falando de uma pessoa que corre o risco por essa exposição, de algum tipo de sanção, enfim, só que aí é a disputa do interesse público, né? Aquilo que ela está me revelando é muito importante de ser revelado, porque vai expor uma situação de interesse público, vai revelar uma situação de interesse público. Se discutiu muito o sigilo da fonte no caso da Vaza Jato, né? E mais ou menos essa a discussão por trás, né, da Vaza Jato. Bom, tem uma revelação que ela é, né, de grande relevância pública, porque era, né, colocava algumas questões ali sobre a operação mais famosa da história do Brasil, né, a Operação Lava Jato, e revelar a fonte, né, do ponto de vista do jornalista do Intercept, revelar a fonte entrava nessas questões, né, essa fonte poderia ser exposta, então ele lança a mão dessa prerrogativa. Então, quando eu digo assim, só vai ser usado em situações muito específicas hoje em dia, justamente porque o uso da fonte sigilosa, da fonte não identificada, indiscriminado, elimina a credibilidade, né? Se a gente está falando de, bom, qual é o elemento principal para a gente saber se uma informação é verdadeira? Qual é a fonte da informação? Então, assim, esse uso, né, de uma fonte sigilosa, de uma fonte não identificada, ele vai, né, ou deveria, pelo menos, ser usado só em situações realmente muito sensíveis, porque senão eu ajudo a alimentar essa estética da desinformação, né, que é justamente plantar informação como se fosse verdade, sem nenhum fundamento, mas a gente planta uma informação e aí deixa por isso mesmo, né? Então, para fugir dessa coisa, o jornalista deve usar com parcimônia, né, e só realmente em casos muito sensíveis, esse tipo de situação. Eu perdi qual era o outro ponto, né? Mas tinha uma outra pergunta relacionada, mas que acho que vai para um outro lado, não é tanto sobre o sigilo da fonte. Muitas pessoas associam um pouco da questão das fontes, se as pessoas veem alguma informação, como por exemplo, informações de suicídio, relacionam com a questão de não ver os dados da pessoa, não saber mais detalhes, e de perceber que o jornalismo acaba às vezes não veiculando, e também se perguntam se isso envolve as fontes, enfim, como o jornalismo lida com isso.
Tá, era sobre o suicídio. Então, sobre o suicídio, não é uma legislação, não é uma norma, não é nem exatamente algo previsto no Código de Ética. Em algum momento da história, que eu precisaria verificar, eu não vou dizer o ano, porque eu não lembro, assim, de memória, mas houve uma recomendação de psiquiatras de que não era recomendável dar notícias de suicídio, porque isso poderia incentivar outras pessoas com tendências suicidas. Então, ficou meio convencionado, é uma regra não escrita do jornalismo de não dar notícias sobre suicídio. Então, isso permanece, assim. Agora, o que se tem questionado... Então, claro, os dados sensíveis, eles entram, porque revelar intimidades e tal, até, né, não só por questões de suicídio, revelar dados íntimos, a gente pode cair, né, em questões de privacidade mesmo, né, de intimidade. Então, algum tipo de detalhe mais pessoal, ele pode estar deixando de ser noticiado, não exatamente por ser suicídio, né, mas por uma decisão nesse sentido. Agora, o suicídio ele está sendo muito problematizado recentemente, porque, ok, o veículo jornalístico não dá notícia, porque está, né, presente nessa regra não escrita, né, de que a gente não deve fazer esse tipo de notícia, porque pode incentivar outras pessoas com tendências suicidas a seguirem o caminho, mas aí a gente volta para a discussão da internet. O jornal não dá, mas tu vai para qualquer rede social e está todo mundo falando sobre isso. Então, né, uma interrogação no ar é se noticiar de alguma forma mais responsável e tal não seria um caminho, uma vez que na internet, enfim, né, as pessoas que, enfim, têm algum tipo de tendência suicida vão encontrar infinitas possibilidades de assuntos, né, enfim, conteúdos sobre isso. Então, será que é uma questão só, né, do jornalismo não noticiar? O jornalismo deixa de noticiar porque segue ainda essa recomendação que é de algumas décadas atrás, né? E talvez até a própria comunidade médica, psiquiátrica tenha outros entendimentos hoje em dia, né? Não sei, não estou suficientemente informada sobre esse tema, mas é algo que essa mudança, né, dos filtros, como eu falei. Então, esse era um dos filtros, no momento que a gente tinha os veículos jornalísticos como guardiões, né, dos portões, os gatekeepers, que é uma teoria do jornalismo, a gente tinha esse tipo de filtro. Esse filtro acabou. Então, será que ainda faz sentido essa questão? É um ponto de interrogação aí. Perfeito, professora. A gente tem feito sempre com os entrevistados uma pergunta que, na verdade, é bem aberta, para eles compartilharem um pouco das maiores questões que eles têm observado recentemente nos seus estudos, nas suas profissões. Então, eu queria te perguntar se recentemente tem tido algum estudo de caso, ou algum relato, algum acontecimento profissional, ou uma pesquisa que tenha te interessado mais, a qual tu tem dedicado mais o teu tempo, e que tu acredite que seja de relevância para as pessoas que vão assistir esse material possam refletir mais acerca e também pesquisar mais a fundo e que tu consideraria interessante? Bem, eu tenho trabalhado em parceria com alguns pesquisadores do Instituto de Informática da Unicamp, para tentar associar técnicas de identificação de conteúdos potencialmente enganosos com o uso, né, de inteligência artificial, então, algum nível mais automatizado para disparar alertas de conteúdos potencialmente enganosos, e aí isso ser uma ferramenta auxiliar para a checagem de fatos. E a gente ainda não publicou resultados desse estudo, a gente está com um artigo no prelo, né, esperando para a publicação, mas uma das coisas que me chama muita atenção e foi o que aproximou esses dois interesses, né, da computação com o jornalismo, é justamente, no caso, para eles também, que são pesquisadores da área de informática, que podem estar muito presos a essa ideia de que podemos automatizar uma decisão e dizer se é verdadeiro ou é falso, também desconstruir um pouco essa ideia. Então, isso tem me feito refletir muito sobre o quanto a imprecisão das informações ela não está exatamente no dado errado, enfim, né, numa cifra que foi colocada para mais ou para menos, ou essas coisas que a gente entende como verificáveis pelos métodos objetivos, né, de seleção de dados. Mas muitas são, a maior parte delas, né, são contaminadas por crenças, por opiniões, por discurso de ódio, por teorias de conspiração, o que não é atingível
por esse critério, né? Então, isso é o que tem me desafiado ultimamente a refletir e a pensar como que a gente, então, pode comunicar essa verificação se ela não é objetiva, porque não se trata de eu dizer, esse dado aqui está errado, ele exagerou, né, como algumas etiquetas, né, exagerado. Não é isso, né? Na verdade, ele está associando discursos que são preconceituosos ou distorcendo alguma coisinha aqui e ali, e isso aparece, vou dar um exemplo para, né, as pessoas que não são da área entenderem, aparecem frases como o vírus chinês da Covid-19, né? Qual é a imprecisão dessa frase? Na verdade, tem um problema de preconceito, né? De procedência, o vírus chinês. Então, isso tem uma conotação pejorativa, que tem algum propósito, e aí a gente começa a entrar nas intenções do discurso, né? Tem algum propósito que é outro, então é essa coisa da teoria da conspiração, né? Sempre tem um nós contra eles, sempre tem alguém que é uma ameaça, sempre tem um discurso para alimentar uma ideia, né, de uma situação de guerra, né? Então, o vírus chinês. Então, isso é uma estratégia discursiva do conteúdo enganoso que ela é muito desafiadora para checagem de fatos. Então, isso ficou bem evidente, assim, nessa combinação de inteligência artificial e análise de discurso, o quanto não é fácil realmente a gente fazer verificação, né, do ponto de vista jornalístico e muito menos para o cidadão. Então, para finalizar aqui a minha fala acadêmica, né, e ir para a prática, tem um slogan da agência Lupa, que é uma agência de checagem de fatos que eu gosto muito, que é algo assim, antes de acreditar, duvide. Então, eu acho que essa é a melhor receita que a gente pode dar, porque a gente poderia dizer aqui, presta atenção em frases com caixa alta, cheia de ponto de exclamação, tem vários, né, assim, padrõezinhos que a gente pode dizer, mas no fim das contas, o que motiva é a crença, né? Então, aquilo que eu gostaria muito que fosse verdade, aquilo que eu concordo muito, é justamente disso que eu tenho que desconfiar, né? Antes de acreditar, eu tenho que duvidar. Então, assim, fazer esse exercício de se questionar. Esse é o pensamento crítico que tu falou no início da conversa, que isso é o pensamento crítico. Então, recebi um conteúdo, não sair compartilhando. A gente pode frear esse processo. Tem bots compartilhando, tem estruturação de guerrilha e tal para disseminar conteúdo falso? Tem. Mas a pecinha por trás do computador, né? A gente, cada um de nós, a gente pode frear um pouco, né, desse processo. Então, fazer esse exercício de receber alguma, né, coisa que a gente se emociona e quer muito passar adiante, é desse aí que a gente tem que parar primeiro e buscar as referências e ver se aquilo ali é verdade mesmo. Se é bom demais para ser verdade, pode ser que não seja verdade. Então, fazer esse exercício de questionamento é o que eu diria, assim, para que fica desse conjunto de estudos e de acompanhar o dia a dia também. Muito interessante, professora. Muito obrigado também pelas dicas. E a gente também sempre deixa, no fim da entrevista, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa conversa aqui, o espaço para tu, então, compartilhar alguma mensagem que tu queira passar ou alguma recomendação, algum projeto que tu acredite seja interessante, que as pessoas podem pesquisar mais. Então, a gente deixa esse espaço no fim também para te compartilhar à vontade, da forma como tu bem entender. Tá legal. Agradeço pela conversa, espero ter conseguido traduzir um pouco, né, disso e explicar um pouco do processo, enfim. E como referência, eu deixaria um material que a gente fez na fonte, em parceria com o Instituto Goethe, a pesquisadora Marília Guerck, que também é doutoranda pela URGS, né, eu já terminei o doutorado, mas é minha colega de programa de pós-graduação. Fizemos um trabalho com esse objetivo, assim, de sintetizar os principais conceitos de uma forma que não seja tão acadêmica, né, de simplificar, inclusive com alguns recursos visuais que foram feitos por um designer maravilhoso, o Philip Boring, que, assim, criou algumas peças ali com esse objetivo, assim, de traduzir o material, e o Lucas Reino, que é um pesquisador também da Federal do Maranhão, que nos ajudou a programar esse site. Então, essa equipe é responsável por um site chamado Postar ou Não, então, postarounão.com.br, né, e já vem o nome com esse questionamento, né, postar ou não, então essa coisa mais
de provocar o questionamento mesmo, será que eu preciso mesmo passar isso adiante, né? Então, postaronão.com.br é um material com referências conceituais, explica os tipos de desinformação mais comuns, dá algumas dicas de verificação, algumas referências de leitura, tem testes, quiz, enfim, tem várias dinâmicas ali no site, e um e-book que também pode ser baixado e usado em oficinas, em trabalhos acadêmicos, enfim, ele está aí para o mundo, né? Foi desenvolvido em parceria com o Instituto Goethe aqui de Porto Alegre, que a gente agradece muito também que nos permitiu desenvolver esse trabalho. Então, o objetivo é circular, espero que ele possa ser útil também para vocês. Perfeito, professora Thais, quero te agradecer pela colaboração com a gente. Acredito que muita gente também vai se identificar com vários dos pontos e vai ser também muito importante, tanto para a comunidade acadêmica quanto o público em geral, nas redes sociais que consumir esse conteúdo, poder também ter um pouco de autonomia para fazer sua pesquisa, entender como tudo funciona, que tem sido realmente algo que a gente bateu na tecla nos episódios que a gente tem veiculado até agora no projeto, que é de possibilitar conhecimento científico, mas de uma forma que cada um possa ter essa autonomia, possa fazer suas decisões no seu ritmo, no seu tempo, da forma que seja melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar, que é o grande objetivo do projeto. Então, novamente, te agradeço e espero que o pessoal aproveite bastante o material. Obrigado. Tá bem, muito obrigada. Quando quiserem, me chamem novamente.